O Polo Sul é muito mais do que pinguins e neve sem fim. Existe um mundo fantasma escondido dentro dele. Olha, tá bem aqui no globo. Não confunda a Antártida com o Ártico, que fica no topo dos nossos mapas. Bem menor em tamanho e, convenhamos, muito menos misterioso. A camada de gelo que cobre a Antártida tem de 1 a 3 milhas de espessura, o que equivale a até 16 torres Eiffel empilhadas uma em cima da outra. Esse manto gigantesco esconde as verdadeiras características e contornos da terra da Antártida. Ainda sabemos muito pouco sobre esse continente misterioso, e a culpa é do gelo e da neve. Ainda nem sabemos o formato e o tamanho reais desse continente. Mapear a Antártida sem algumas pás gigantes é uma tarefa incrivelmente difícil, mas os satélites aprenderam a penetrar o gelo com suas câmeras e agora sabemos que existe, de fato, uma paisagem enorme, dramática e antiga sob a neve, o fantasma do passado. Cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártida era um lugar muito mais quente. Na verdade, era uma floresta tropical exuberante, cheia de plantas e provavelmente repleta de vida. Chegou a ter até rios correndo por ela, então veio o gelo. Isso aconteceu há cerca de 34 milhões de anos, durante a transição do Eoceno para o Oligoceno, quando nosso planeta esfriou significativamente. Foi o início de uma das nossas várias eras do gelo. A Terra permaneceu, mas agora estava escondida sob o gelo e a neve, que ficavam cada vez mais espessos. Por um olhar comum, a Antártica se transformou em um deserto branco, vasto, plano e sem características marcantes. O tempo passou. Essa enorme camada de gelo se moveu, alisando e deslocando o solo abaixo dela. Ao longo de milhões de anos, isso mudou a aparência da Terra. Hoje, se olhássemos sobre o gelo, não haveria nenhum sinal do Polo Sul original, exceto em um lugar. Em áreas onde o gelo é especialmente espesso e não se move muito, como na Antártica Oriental, ele acabou agindo de forma oposta. Ele se tornou como um cobertor super grosso que protege a Terra. Normalmente, coisas como o vento ou a chuva desgastam lentamente o solo ao longo do tempo, mudando sua forma. Mas aqui, existe esse cobertor protetor de gelo. Ele impede que esses processos naturais alcancem o que está embaixo. Por isso, o solo permaneceu quase igual por milhões de anos, como se estivesse congelado no tempo. Essa área especial perto das bacias subglaciais Aurora e Schmidt se tornou o fantasma da paisagem da Antártica. Esse lugar mal foi tocado desde que foi coberto pela neve, há 34 milhões de anos. Isso é uma marca histórica. Um lugar que pode nos mostrar como era o solo da Antártica antes de se tornar um pesadelo congelante. Quando os cientistas olharam sobre a Antártica Oriental, eles viram um incrível fantasma, os vestígios dos rios que corriam ali há milhões de anos. Vários vales e algumas ilhas pequenas e estranhas, além de 3 grandes pedaços de terra em forma de U. Ei, o que é isso afinal? Veja, os continentes do nosso planeta estão sempre se movendo, deslizando sobre o manto de lava incandescente como cereal no leite incandescente. Ao longo da história, eles se juntaram e se separaram várias vezes. Centenas de milhões de anos atrás, vários continentes faziam parte de um enorme Gondwana. Antártica era Ungaris. Ela costumava ser uma grande massa de terra. Mas quando Gondwana se desfez, o pobre continente foi esticado pelas forças tectônicas. Partes da Terra foram puxadas para longe umas das outras. Ufa! E elas foram separadas. E foi assim que surgiram esses grandes blocos ou pedaços de terra sob grossas camadas de gelo. De qualquer forma, agora os cientistas querem explorar esse fantasma um pouco mais. Mas, para estudá-lo a fundo, eles precisam realmente perfurar o gelo, como usar um canudo para chegar ao fundo de um milkshake grosso. Isso vai ajudá-los a coletar algumas pedras e terra lá de baixo para aprender mais sobre a história e o clima da Terra. A Antártica é o 5º maior continente do mundo, aproximadamente maior do que toda a Europa ou Austrália, competindo em tamanho com toda a América do Sul. Além da Antártica Oriental, falamos que existem várias outras regiões: a Península Antártica, o Polo Sul, a Antártica Ocidental e o Mar de Ross. O continente é basicamente uma caixa de areia congelada. E toda a sua paisagem oculta e misteriosa é, na verdade, menos explorada do que o terreno de Marte. Só sabemos com certeza que, sem o gelo, não seria apenas plano e vazio, mas um mundo inteiro cheio de grandes montanhas e enormes cânions.
e até mesmo vulcões em atividade. Alguns desses vulcões são tão enormes que chegam a despontar acima das camadas de neve. Só na Antártica Ocidental existem pelo menos 138 vulcões, embora apenas uns 8 ou 9 estejam ativos atualmente. Um dos mais impressionantes é o Monte Erebus, o vulcão mais ao sul e o mais alto do continente, com cerca de 3.800 metros de altura e que fica profundamente sob a camada de gelo. Esse lugar abriga incríveis e belíssimas cavernas subvulcânicas. As temperaturas lá dentro são quentes o suficiente para usar camiseta. A Península Antártica, ou Antártica Menor, parece um monte de ilhas montanhosas bem abaixo do solo. Ela possui rochas vulcânicas mais recentes, que fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, que é como um enorme círculo de vulcões e zonas de terremoto ao redor do Oceano Pacífico. A Grande Antártica é uma parte imensa. Quase do tamanho da Austrália, ela é composta pela Antártica Oriental e pelo Polo Sul. Debaixo do gelo é um lugar de rochas que existem há muito, muito tempo, incluindo aquela zona especial que mencionamos. Você provavelmente sabe que a Antártica é quase desprovida de seres humanos. Não é de se admirar com uma temperatura média de cerca de menos 46 graus Fahrenheit? Mas mesmo que esse lugar seja assustadoramente frio e deserto, a vida ainda resiste. Isso mesmo, no submundo. Em 2017, cientistas encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e até possivelmente pequenos animais desconhecidos nas cavernas profundas. Isso significa que, mesmo em condições tão extremas, ainda existem ecossistemas únicos prosperando em pequenos bolsões isolados sob a neve. Houve outra descoberta incrível sobre a plataforma de gelo Ross na Antártica, um ecossistema vibrante vivendo dentro de um rio subterrâneo. Cientistas há muito suspeitam que o subsolo da Antártica deveria ter alguns lagos e rios de água doce. Um dia, um satélite detectou um sulco ali. Eles decidiram explorar o local e usaram uma broca de água quente para derreter o gelo e abrir caminho. Quando chegaram ao submundo, eles lançaram uma câmera em um desses rios de água doce escondidos. E, a princípio, acharam que encontrariam apenas algumas pedras ou algo assim, mas, em vez disso, deram de cara com centenas de anfípodes. Criaturinhas parecidas com camarões. Os pequeninos imediatamente se aglomeraram ao redor da lente. Os camarõezinhos bloquearam a câmera e os cientistas não conseguiram ver o que queriam. Bem engraçado, mas pelo menos isso significa que realmente existe um ecossistema importante nas profundezas da Antártica. Agora eles vão explorar esse lugar. E tudo isso é só o começo desse submundo misterioso. A neve da Antártica também esconde o cânion mais profundo da Terra, sob a geleira Denman. E aí? A Fossa das Marianas ainda é o ponto mais profundo da Terra, mas geologicamente falando, ela faz parte da crosta oceânica. Além disso, em 1958, exploradores encontraram uma enorme cadeia de montanhas sobre o gelo, tão grande e alta quanto os famosos Alpes. A cadeia se estendia por cerca de 1.200 quilômetros, com picos de até 2,7 quilômetros de altura. E toda essa grandiosidade está enterrada sob toneladas de gelo. Quem sabe o que mais podemos encontrar por lá? A Antártica guarda cerca de 60% de toda a água doce do nosso planeta, o que significa que seria bem ruim se ela derretesse. Por exemplo, existe o chamado Glaciar do Juízo Final, oficialmente conhecido como Glaciar Thwaites. É uma enorme formação de gelo mais ou menos do tamanho da Flórida e está derretendo neste exato momento. Todos os anos, o nível do mar sobe 4% por causa dele. Se esse cara derreter completamente, o nível do mar no mundo todo vai subir cerca de 60 centímetros, o que pode não parecer muito, mas seria catastrófico para as áreas costeiras. Felizmente, os pesquisadores descobriram que, mesmo que a plataforma de gelo dele colapse nos próximos 50 anos, o glaciar em si não recuaria tão rápido quanto eles temiam. Ele ainda está perdendo gelo rapidamente, mas seria um processo bem lento.